Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar no final de semana a solenidade de Todos os Santos. A igreja omitirá o 31º domingo do tempo comum para celebrarmos esta grande solenidade. Lembrando que não celebramos hoje os fiéis defuntos, celebramos no dia 2 de novembro. Hoje celebramos aqueles que são os bem-aventurados, que alcançaram as bem-aventuranças e por isso lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e trazem a palma da vitória, porque foram vitoriosos diante das tribulações que tiveram que vencer. Podemos dizer que temos no topo da santidade a Virgem Maria, Nossa Senhora, de que quando foi visitada pelo anjo e anunciada como a mãe do Salvador, ela se abriu plenamente para realizar em sua própria vida a vontade de Deus. E a vivência da vontade de Deus conduziu Nossa Senhora a uma vida plena de santidade. E quando eu falo plena de santidade, é porque nenhum ser humano viveu a santidade tão plenamente como Nossa Senhora. Primeiro, nós temos Maria como mãe de Deus. Ela assumiu essa condição, dizendo para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Senhor fez segundo a sua palavra Maria, a mãe de Deus, e ela viveu essa condição na santidade. Também temos Maria como virgem, o dogma da virgindade de Nossa Senhora, que viveu a virgindade antes, durante e depois da sua concepção, dela ter concebido Jesus Cristo. E por viver a vida na santidade plena, Maria foi assunta ao céu. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, aos Romanos. Com Maria, viveu plenamente a santidade, ela não tinha salário do pecado e por isso foi assunta ao céu. E depois temos Maria ainda naquilo que dizemos que é a plenitude da santidade, a Imaculada Conceição. Ela foi concebida, imaculada, sem nenhuma mancha, dando assim para nós a certeza de uma santidade vivida segundo o projeto de Deus. Depois temos muitos outros santos, os patriarcas, os profetas, os juízes e muitos outros que a igreja canonizou. São milhares. Só o nosso querido São João Paulo II canonizou mais santos do que todos os outros papas juntos, populando assim o céu de pessoas reconhecidas pela igreja como santos e santas. Agora temos também aqueles santos que não foram canonizados pela igreja, mas sabemos que são milhares, como vai dizer a primeira leitura de hoje. Pessoas bem-aventuradas que viveram as bem-aventuranças e por isso lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso trazem na mão a palma da vitória. Foram vitoriosos em Cristo e por isso chegaram
a santidade de vida. E entre estes anônimos que nós não conhecemos, que estão nos céus, existem pais, mães, filhos, vizinhos, amigos nossos, que nós nem imaginaríamos que eles pudessem chegar à santidade. Até pessoas que nós não gostávamos atingiram a santidade. E quando chegarmos no céu, teremos uma grande surpresa, porque jamais imaginaríamos que pessoas tão simples aqui na terra pudessem fazer parte da grande multidão de santos que se encontram no céu. Mas nós não podemos esquecer que o caminho para a santidade plena é Jesus Cristo. Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida. E o caminho que Jesus nos apresenta para a santidade é o caminho das bem-aventuranças. Somos chamados a vivê-las como Jesus viveu cada uma das bem-aventuranças para poder chegar a testemunhar o caminho da santidade para cada um de nós. Então, temos que nos questionar: podemos ser santos? Como fazer para chegarmos à santidade? Qual é o caminho da santidade? É claro que podemos ser santos. Muitos chegaram à santidade exatamente pelo caminho ensinado por Jesus, não só com palavras, mas com a sua própria vida, que é o caminho das bem-aventuranças. Então, olhando para cada uma das bem-aventuranças vividas por Jesus e pelos seus santos, nós poderemos encontrar o caminho para um dia também, nós que hoje estamos na igreja militante, fazemos parte da igreja triunfante. Então olhamos para as bem-aventuranças a partir dos pobres de coração. Jesus nasceu pobre, Jesus viveu pobre, Jesus amou os pobres, nos mostrando assim o caminho da pobreza como uma bem-aventurança para ser alcançada. E temos o grande exemplo de São Francisco de Assis, que como Cristo amou, desposou a bem-aventurança pobreza e renunciando tudo, disse para o seu pai, entregando a riqueza que ele poderia ser herdeiro, dizendo: a partir de agora eu direi somente Pai nosso que estais nos céus, indicando que viveria a partir daquele momento dependente unicamente de Deus. E viver a bem-aventurança da pobreza, exatamente isso, viver dependente de Deus. Como também temos a bem-aventurança daqueles que choram. Jesus chorou diante do seu amigo Lázaro. Jesus chorou diante de Jerusalém pecadora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te reunir como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas, chorando por Jerusalém. E isso mostra a bem-aventurança daqueles que choram pelo sofrimento do outro. Como também lembramos de Santa Gemma Galgani, que rezava pelos pobres e chorava diante de Jesus pelos pobres, para que eles, pecadores, pudessem também experimentar a bem-aventurança do choro diante do sofrimento, da perseguição do mundo. Como também Jesus viveu a
bem-aventurança da humildade de coração, da mansidão de coração. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados sobre o fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. Lembremos aqui outra santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que humildemente entrou no Carmelo aos 15 anos de idade, viveu a humildade de coração e a mansidão de coração, procurando sempre colocar as suas irmãs no Carmelo em primeiro lugar, com mansidão de coração, fazendo as coisas mais simples, mais pequeninas, para mostrar assim e viver a bem-aventurança da humildade e da mansidão de coração. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, fome e sede de justiça. Jesus tinha uma grande fome, tinha uma grande sede de justiça diante do sofrimento do povo. Quando ele percebia uma pessoa injustiçada, quando ele percebia uma pessoa que não era acolhida, ele prontamente acolhia essas pessoas necessitadas. Aqui eu me lembro de um santo que viveu essa realidade. São Vicente de Paula, ali na França, em Paris, acolhendo os pobres, acolhendo aqueles que eram injustiçados, tinham um coração voltado para essa bem-aventurança, tendo fome e sede de justiça diante de uma sociedade injusta, diante de uma sociedade que excluía os pequeninos de Deus. Também temos a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus que teve um coração cheio de misericórdia e acolhia todos aqueles que precisava experimentar da sua misericórdia. Não se importava se a pessoa merecia ou não a sua misericórdia. Simplesmente as acolhia com amor, com misericórdia, para dar para ela uma dignidade de vida. Aqui eu lembro do São Maximiliano Maria Kolbe, que com coração misericordioso se ofereceu no campo de concentração de Auschwitz para morrer no lugar de um pai de família. Este sim mostrou um coração extremamente misericordioso por uma pessoa no desespero que ia deixar mulher e filhos. E temos também o que Jesus viveu, a bem-aventurança do puro de coração. Jesus era plenamente puro de coração, porque jamais teve nenhuma mancha de pecado. Jamais deixou-se manchar, mesmo nas tentações, mesmo nas provocações, ele se preservou e venceu todas as batalhas travadas dos seus inimigos que queria levá-lo a pecar diante da sua responsabilidade da missão que o Pai lhe tinha conferido para salvar a humanidade. Aí nos puros de coração, eu lembro dos pastorinhos de Fátima, hoje Santo Francisco e Santa Jacinta, aqueles que rezavam ao coração de Jesus, ao coração de Maria,
para que Deus pudesse ter misericórdia de uma humanidade sem paz, numa humanidade com o coração manchado pela guerra, pela impureza. Nos seus corações puros de crianças, Jesus teve misericórdia e libertou a humanidade de um sofrimento maior com a guerra. E para terminarmos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de meu nome, porque grande será a recompensa no céu. Aqui eu quero lembrar de todos os mártires da igreja primitiva, da igreja de hoje, que derramaram sangue para testemunhar Jesus Cristo. E principalmente lembrando os mártires canonizados ano passado, os mártires brasileiros do Rio Grande do Norte, que foram canonizados por serem mortos diante da realidade de perseguição por aqueles que não queriam que eles anunciassem o Cristo ali no Rio Grande do Norte. Peçamos a graça que tiveram esses grandes homens que, para testemunharem Jesus Cristo, não tiveram medo de exporem as suas vidas para que hoje todos eles estejam no número daquele que nós celebramos hoje, que é os bem-aventurados, os santos, que glorificam a Deus na eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.